Apocalipse 3:20, Jesus está dizendo: entrarei em sua casa, ou seja, em sua vida, em seu íntimo, em seu ser, e cearei com você e você comigo. Então, as pessoas que começam a ter uma relação viva e verdadeira com o Senhor Jesus, elas vão descobrindo a ceia, ou seja, esse nível da revelação dele de forma completa. Você pode pegar a revelação escrita do Gênesis ao Apocalipse, que foi completada no espaço de mais ou menos 1500 anos. E nesta refeição você tem esta revelação inteirinha. É incrível isto, porque aqui está a comida verdadeira, a bebida verdadeira, a revelação escrita de Deus. A revelação escrita dele. Essa revelação escrita dele alimenta o nosso intelecto, alimenta também o nosso espírito. A vida na revelação escrita de Deus. Todos os filhos de Deus se alimentam dela. Como diz o profeta, através do Salmo 119, mais de uma vez, que a palavra dos seus mandamentos e os preceitos do Senhor, etc., são para ele mais doces do que o mel. Comida, comida. Quando o Senhor veio confirmar com Josué a função de ser o líder no lugar de Moisés para prosseguir com o propósito de Deus para a nação, que ele disse a Josué: não te apartes da tua boca o livro desta lei. Com Moisés, Deus falou de que maneira? Cara a cara, face a face. Agora com Josué, ele já diz: eu vou falar com você, mas a partir de agora, não se afaste desta revelação escrita que eu lhes dou. Eles têm uma indicação muito forte que já naquela altura a revelação escrita da lei, ou dos primeiros 5 livros da Bíblia, já estava em andamento. E as teorias dos ateus cristãos dos séculos 19 e 20, discutindo quando esses livros foram escritos, séculos depois, nas conclusões das descobertas deles. E quando Deus disse para Josué: não saia da sua boca, do seu íntimo, do seu ser, a revelação escrita que eu já trouxe. E diz: então prosperarás. A revelação escrita de Deus, de Jesus, ela é viva em si mesma, tem vida nela. Mas quando ele dá a revelação escrita dele, ele traz à existência um nível de revelação através de substâncias físicas, com uma dimensão bíblico-profética de alimento, de comida. Isto é a revelação da pessoa dele, da relação estreita com a pessoa. Esta refeição só tem sentido por ser a refeição em si, a palavra dele, e não os ingredientes dos quais os componentes da mesa do alimento são produzidos. Quando comemos esta refeição, à medida que a estrutura espiritual de Laodiceia for sendo removida do nosso ser, esta refeição começará, a dimensão bíblico-profética começará a brotar. Então, ao
tomar esta refeição com a mente de Cristo, nós temos uma experiência, uma sensação de revelação dele, concreta, e não uma imaginação. Mas numa relação de vida, traz toda a revelação escrita em si mesma. Essa refeição traz a revelação escrita inteira. Então, isso para nos dar uma indicação, um discernimento de que, conquanto as Escrituras sejam a revelação de Jesus Cristo, seja Ele mesmo, Jesus é mais, é além da revelação escrita dele. A fé, a relação de fé, de confiança em Jesus apenas a nível de alma intelectual, produz fé doutrinária, pela qual nós podemos lutar e ter coragem de dar a nossa própria vida por fundamentos da nossa crença. Mas isso não significa uma comunhão estreita e viva com Jesus. Dentro desta refeição, para ser alimento diário e que manifesta a relação de fé ardente, de amor ardente. Fé e amor são manifestações comuns na relação nossa com o Senhor. Ao comer esta refeição, nós, ou através dela, o Senhor está nos mostrando que, conquanto a palavra dele seja Ele, mas Ele, Jesus, é mais, é além do que simplesmente a revelação escrita dele. E que a maneira de crer nele, o crer de fato nele, crer nas palavras dele, significa que as palavras dele são alimento para o nosso espírito, para a nossa alma, orientação e direção para a nossa vida, ou seja, comida verdadeira e bebida verdadeira. As palavras que eu vos digo, ele disse aos discípulos, são espírito e vida. Temos que nos alicerçar, enquanto na terra, na revelação escrita de Deus. A revelação escrita dele é Jesus. Temos que nos alicerçar na revelação escrita dele. Então, aqui nós estamos agora enraizando o nosso entendimento e ministério na revelação escrita de Jesus, ou seja, as Escrituras. Se nós formos buscar outro referencial para a nossa vida na terra, iremos com certeza para o abismo. É a revelação escrita dele, o roteiro, o mapa dele para os seus filhos enquanto na terra. E os chamados ministérios, serviços, nossos como ajudantes do Senhor Jesus na terra. Segue exatamente esta revelação. E na relação estreita com Jesus, de uma comunhão viva com Ele, de uma fé viva, de um amor vivo e não do morno, nós vamos ver saltar da revelação escrita o poder dele, a manifestação dele, confirmando a palavra, a revelação escrita que ele nos dá. Esta refeição, chamada de ceia do Senhor, é um componente da revelação de Deus, que nos é dado dentro da revelação escrita dele, através da revelação escrita dele, para ele nos dizer que a comunhão com Jesus, conquanto ela seja fundamentada em tudo na revelação escrita, mas ela é mais, é além da revelação escrita, ou seja, é uma relação viva. De tal maneira que, quando não se tem comunhão viva com Ele, é como se tivéssemos ficado órfãos. Por isso, Ele nos diz o que vimos ontem, de João 14. Não precisamos abrir para ler, enquanto estávamos vendo isto ontem, lembram-se?
Virei eu e o Pai, e faremos morada, manifestaremos, habitaremos. O Pai está em mim, eu estou no Pai. E assim, também, vocês estarão em mim e no Pai, nós estaremos em vocês. O instrumento de revelação de Jesus através desta refeição é para, entre outras coisas,